E agora vamos para ela, aqui por muitos talvez já esteja liquidada, né, pelo glorioso Botafogo. Aí nós temos a tabela da Série A. Rod, então já vamos começar por um dos jogos que prometia muito nessa última rodada, mas acabou não entregando. Vou passar a bola para você, que com certeza vai poder falar com mais propriedade do que eu. O que dizer desse Palmeiras e Corinthians, onde o Palmeiras teve a chance de encurtar essa larga distância que tem em relação ao Botafogo? Pô, eu achei que o Palmeiras perdeu 2 pontos nesse jogo. Acho que hoje, devido à diferença dos elencos, dos times, acho que o Palmeiras hoje ele poderia ter vencido o Corinthians. Mas aí, voltando um pouco, no meio da semana, o Palmeiras jogou a Libertadores, pegou o Deportivo Pereira, já classificado, porque Um jogo bem protocolar, né? Fez Sim, o resultado fora de casa. Fora de casa. Eu acho que ali faltou poupar alguns jogadores. Por exemplo, se vê que o elenco sente, claro, o desgaste, por mais que é na mesma cidade, tudo, mas faltou ali, talvez, mudar um pouco antes. O Hendrick poderia ter entrado antes no jogo. A O diferença Hendrick que ele quase fez. perdeu a perna no lance com Sim, o Maicon, né? Totalmente. Aí a grande mídia já tá veiculando, grandes personalidades também falaram da questão do teor maldoso que teve na entrada, sim. né? Uma jovem promessa ter uma lesão desse tipo, né? Deus me livre. Até o Hugo Breno Lopes perdeu. Meu Deus do céu, não dá para perder. Aquilo ali inaceitável. Ó, Rod, Ainda vou ser bem sincero com ele, você. aquilo ali era tipo. Claro que eu acho que tem todos os méritos do Cássio. Eu falo, pô, a gente como goleiro, você também joga no gol tudo. É o máximo se fazer uma defesa daquela, claro. Mas pô, aquele ali era pro cara encher o pé e afundar o goleiro e tudo para dentro do gol. Era fazer o gol. Ele não E podia pessoal, eu perder não aquele sei se gol. você aí de casa já teve noção, já teve a experiência. Não, eu não digo nem pelo estádio, eu digo de chegar no gramado e ver o tamanho do gol. É. Tem 7 metros por 2,40. É muito grande. Todo o mérito do Cássio. O Everton também fez uma excelente defesa no primeiro tempo, maximizando o espaço de reação que ele tinha, né? E Rod, vou ser muito sincero com você. É clássico paulista, eu gosto de acompanhar, por mais que meu time não esteja envolvido. Inclusive, esse clássico fez com que o meu time não jogasse, o que me deixa alegre e triste ao mesmo tempo. Alegre porque eu não vou correr o risco de passar mais uma semana triste, porque a gente sabe, quando o nosso time perde no final de semana, a semana já começa mais para baixo. E ao mesmo tempo também é bom para recuperar os jogadores, né? Você disse que foi um problema que o Palmeiras teve de não ter os jogadores recuperados por conta do clássico entre Palmeiras e Corinthians. O São Paulo acabou descansando os seus jogadores. Assisti o primeiro tempo, no intervalo, apaguei, dormi, não vi o segundo tempo. O primeiro tempo não me cativou a ponto de lutar contra aquele sono pós almoço de domingo. Eu entendo perfeitamente, porque o primeiro tempo foi bem, eu achei abaixo. O segundo também, a chance mesmo foi ali no final do jogo. Foram dois lances em que o Hendrick puxa, né, o contra-ataque. Numa ele teve essa vantagem no lance do Maicon, que daí o Breno Lopes perdeu, e na outra o Veríssimo fez a falta e acabou levando o cartão. E por falar em cartão, né, Rod? Que rodada tumultuada e repleta de Sim, cartões vermelhos, né? Dos 9 jogos, 6 houveram expulsões. Aí o pessoal que mexe com as casas de apostas já fazem as teorias da conspiração, se estavam ou não estavam. Os árbitros brasileiros, infelizmente, mais uma rodada também foram alvos de polêmica. O próprio Daronco, que conduziu o clássico, muitos apontamentos que a gente pode fazer em relação a isso. Eu, particularmente, não gosto de comentar muito sobre a arbitragem, mas numa rodada como essa, fica até difícil a gente não salientar esse ponto, né? sim. Mas, assim, no geral, o Palmeiras perdeu a chance de encostar no Botafogo, né? Não de encostar, diminuiu um pouco essa diferença. Ainda tem um confronto direto. Lembrando que o Botafogo agora joga 2 jogos fora de casa. Se eu não me engano, vai ser o Atlético Mineiro e o Corinthians fora de casa. Dois Então, jogos complicadíssimos. 2 jogos complicados. O Palmeiras tem uma chance de. O Palmeiras pega o Goiás no dia 15 e depois pega o Grêmio fora. O Grêmio é um jogo difícil, o Goiás em casa tem que vencer. Falo pensando em título, o Palmeiras hoje tem que falar, não, tem que ganhar.
E o Grêmio vai ser um jogo ali para briga ali na segunda colocação também, né? Seria um jogo importante. O problema é que o Palmeiras ele vai ter que dividir muito bem e o Abel vai ter que equilibrar muito bem o elenco, porque ainda está muito vivo em duas competições, né? Uma que já tem uma história recente muito vitoriosa, né? Que é a Libertadores. O Abel descobriu ali a fórmula de disputar essa competição. E claro, se você quer chegar firme nas duas competições, a rodagem do elenco precisa estar muito bem trabalhada, uma vez que o Botafogo caiu da Sul-Americana e agora vai ter só o brasileiro para se preocupar. Então, Palmeiras e o próprio Grêmio também, a gente pode comentar do Flamengo, do Fluminense, que estão ali também nessa briga aí, na caça ao líder, que realmente quem quiser incomodar o Botafogo vai ter que tomar cuidado redobrado, porque a gente vê Palmeiras com Libertadores e o Brasileiro. O Grêmio, até então, né, estava vivo nas competições também. Flamengo, a gente vai comentar no próximo episódio, vai fazer um episódio especial, já antecipando as finais da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. O Fluminense querendo aí fazer um feito histórico na Libertadores também, participando de duas campanhas. O Botafogo, eu sei que é chovendo molhado, mas só depende de si para carimbar. Eu acho que o Botafogo tem uma questão ali, que é não pode deixar chegar o Palmeiras, por exemplo. Eu diria que até o Palmeiras e o Flamengo. Acho que se um dos dois ali chegar e ficar ponto a ponto ali com eles, ficaria difícil. Eu falo assim, os últimos anos dos clubes. Então, se você pegar tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, os últimos anos são cheios de títulos. Então, são os elencos que já estão ali ganhando, que já sabem lidar com uma pressão. Não falando que o time do Botafogo não vai sair, claro que pode chegar lá, mesmo no ponto a ponto sair campeão e tudo mais, mas acho que a chance deles sentirem pressão seria muito maior do que os jogadores, por exemplo, do Palmeiras ou do Flamengo. Mas eu hoje acreditaria mais no Palmeiras chegando do que no Flamengo, porque o Palmeiras hoje está um time. Isso. O Palmeiras é um time organizado. Eu acho que o Abel ele consegue ali montar uma forma de jogo em que o Palmeiras hoje é um time que é difícil de ser batido. O Palmeiras oscilou nesse ano, bem naquela época da Copa do Brasil, em que o Palmeiras acabou sendo eliminado pelo São Paulo, foi abaixo nos dois jogos, perdeu alguns pontos ali no Brasileiro, alguns jogos, então teve aquela oscilação. Depois disso o time se acertou e foi. Mas é um time que é difícil de ser. É um time do elenco do Palmeiras. É muito diferente. Antigamente, a gente até falava, pegava ali até 2018, 2019, a gente falava, pô, o Palmeiras é um time de pontos corridos. Porque o Palmeiras jogava mata-mata, levava um gol, parece que, nossa, caiu o mundo. Hoje não. Hoje, levou um gol, beleza, vamos lá fazer dois. Então, tipo, o mental hoje do time é muito diferente. E isso se deve fazendo um paralelo com o Flamengo, os bastidores do Flamengo inexistentes, totalmente abalado. Sim. A gente vê aí semana após semana, confusão com o preparador físico, confusão com o próprio treinador, o São Paulo não medindo palavras na hora de suas entrevistas. Então você tem de um lado o Abel, que tem o elenco na mão, ele é um excelente, né? Não dá nem para falar que ele é um bom, ele é um excelente gestor de elenco, gestor de pessoas. Então ele trabalha muito essa parte humana do atleta, coisa que os bastidores do Flamengo deixam a desejar. Então quando você falou, né? O Palmeiras teve a oscilação, mas já retomou os trilhos e já está aí com a campanha viva nas duas competições. O Flamengo parece que rodada após rodada é uma caixinha de surpresas, tem rodada que joga muito bem, parece que é tudo mil maravilhas. Na outra rodada parece que é um vexame, um time que vai brigar para não cair. Então, separando, né, essas duas equipes, acredito também que a briga vai ficar mesmo entre Botafogo e Palmeiras. Claro, tem muito campeonato ainda pela frente, muita coisa pode acontecer. Então, mas acredito que nesse momento está se desenhando essa briga entre o Botafogo tentando se garantir e o Palmeiras aí tentando incomodar na medida do possível. Olha, só o que você estava comentando, né? O Flamengo, ele teve uma vitória ali muito boa, né? Contra o Atlético Mineiro, 2-1, fora de casa. Aí foi o lance lá que teve todo aquele problema com o preparador físico. Na rodada seguinte, vai lá e perde 3-0 do Cuiabá. Então, eu falo assim, é um time que oscila muito dentro do campeonato, né? Perdeu 3-0 do Cuiabá, depois, se não me engano, empatou com o São Paulo em casa. Aí
Depois ganhou do Curitiba fora e empate com o Internacional em casa. Então, tipo, ganha do Botafogo fora. Então, vocês conseguiram umas vitórias importantes em jogos ali que são fora de casa ainda. O Atlético Mineiro, Curitiba e Botafogo fora de casa. Aí empata com o São Paulo e com o Inter em casa. Então, só aí foram 4 pontos, digamos, que ela deixou pelo caminho. Da mesma forma com o Palmeiras, assim, eu falo que deixou alguns pontos pelo caminho que não poderia, e o Botafogo fez a parte dele, né? Tá ali, se mantendo ali na briga. Eu acho que esses 2 próximos jogos vão ser bem importantes para a sequência do campeonato. Porque se o Botafogo perder os 2, e o Flamengo ou o Palmeiras ganhar os 2, ou o Grêmio também ali ganhar os 2, eu acho que vai ter uma briga interessante ainda. Agora, se o Botafogo conseguir ganhar esses 2 jogos, eu acho que é muito difícil de perder esse campeonato. A gente tem exemplos até no próprio brasileiro, São Paulo, há uns anos atrás, aquele São Paulo do Diniz, que também abriu uma larga vantagem e acabou cedendo no final. O Borussia, no campeonato alemão da última temporada. O seu Arsenal, né? Para quem não consegue ver aqui também, ó, camisa de 2005 do Henry, do Arsenal. Na temporada passada tinha tudo ali para se consagrar campeão. O meu pai sempre faz essa conta no começo de temporada. Time que quer brigar para ser campeão não pode perder pontos em casa. Tem que somar todos os pontos possíveis em casa e ir lá e tentar roubar vitórias fora de casa. Então a gente pega o Botafogo, que até então, até a última rodada, estava invicto em casa, e a gente comentou também do Flamengo nessa questão da oscilação de ganhou bons jogos fora, mas acabou deixando a desejar em casa. Rod, dessa última rodada, da rodada número 22 da Série A, mais algum jogo que você queira comentar? Alguma curiosidade, algo dessa próxima rodada, ou já podemos partir para os próximos jogos? Não, só um último comentário. Destacar ali a vitória do América Mineiro sobre o Santos, né? 2-0. O Santos que vive numa situação complicada. Contratou agora o Alfredo Morelos, atacante colombiano. Acho que foi até uma boa contratação, mas o Santos precisa reagir rápido, senão vai ficar difícil de escapar ali do rebaixamento. Inclusive, Curitiba... era uma das perguntas que eu tinha separado aqui, é se o Santos vai inaugurar a sua história e ser rebaixado no primeiro brasileiro sem o seu maior ídolo, né, o maior ídolo da sua história, o Rei Pelé. Que trágica está sendo a temporada do torcedor santista, né? Aquela brincadeirinha, né? Que se o Santos abrir um circo, o anão cresce, o palhaço perde a graça e por aí vai. E os próximos jogos do Santos, né? Vai pegar o Cruzeiro na Vila e o Bahia fora. São todos times ali que estão próximos até, né? O Cruzeiro tem 26 pontos e o Santos 21. O Bahia 22, né? Um ponto a mais ali. Então, para o Santos seria importante vencer o jogo em casa com o Cruzeiro e com certeza vencer o Bahia, porque ali seria um confronto direto, né? Lembrando que o Bahia, nessa próxima rodada, vai pegar o Curitiba fora de casa, também outro confronto direto ali. Depende, por exemplo, se o Bahia perder do Curitiba e perder do Santos, o Santos consegue até abrir uma vantagem ali, mas vai ser um jogo muito né? Mas vai ser muito difícil. Na Copa do Brasil mesmo, o Santos foi eliminado pelo Bahia, né? Lá na Fonte Nova. Então, e fora a questão da pressão dos próprios jogadores, né? Você trabalhar dia após dia no treinamento, tendo que tirar um time como o Santos dessa situação, realmente não deve ser fácil. Mas então comentamos aí a rodada número 22 do Brasileiro, vamos agora comentar os próximos jogos. Depois de aí um tempo de descanso, o São Paulo enfrenta a equipe do Internacional. Ali são duas equipes que estão naquela zona intermediária da tabela, que quando você ganha, você sobe algumas posições, mas quando você perde, você estaciona, você vê outras equipes superando a sua própria equipe. Você comentou, né, dos próximos jogos do Botafogo, vai visitar a equipe do Atlético Mineiro, o Atlético agora com a sua arena nova, um estádio para chamar de casa, né? Hora mandava jogo no Mineirão, hora mandava lá no Horto. Então agora tendo uma arena para chamar de sua, né? Vai ter o apoio do seu torcedor aí por perto para tentar dificultar a vida do líder do brasileiro. E aí comentando também dos jogos, né, das equipes que a gente estava falando mais cedo, o Flamengo vai receber a equipe do Atlético Paranaense e o Palmeiras recebe
a equipe do Goiás, do goleiro Tadeu, cujo qual defendeu já as cores do Maringá, sabe defender a meta de um time verde e branco. Tem o Morelli, que era do Maringá também, né? Muito bem lembrado, um excelente jogador. Muito bom jogador. Acho que o Palmeiras tem que fazer o dever de casa, né? Não tem muita saída, tem que ganhar esse jogo. Ainda mais pensando em título e tudo mais, você tem que receber o Goiás em casa. Você tem que pegar e falar, não, tem que ganhar e fazer os 3 pontos. Eu acho que o Flamengo tem um jogo difícil com o Atlético, né? Sempre dá uns jogos complicados ali. O jogo ali que vai ser interessante vai ser o Atlético com o Botafogo. O Atlético Mineiro precisa da vitória para chegar próximo ali do G6, né? Para poder brigar pela Libertadores, pelo investimento que tem, igual você falou, inauguração aí da Arena Nova e tudo mais. O Atlético ficar fora da Libertadores seria um prejuízo muito grande. Então o Atlético vai com tudo para buscar a vitória. E o Botafogo precisa se reabilitar, né? O Botafogo foi eliminado da Sul-Americana, perdeu o clássico contra o Flamengo e teve essa polêmica aí que o técnico, né, colocou o cargo à disposição e tudo mais. E ele mesmo já comentou, mas eu cheguei aqui com o pessoal da imprensa já falando que o time já é campeão. E você já não precisa fazer nada, que já é campeão. Se perder, se você não fizer nada de errado, eu até concordo, assim, entendo que ele falou ali, apesar de não concordar com essa atitude dele de colocar o cargo à disposição, achei que foi meio nada a ver ali na hora. Mas a pressão para cima do Botafogo vai ser muito grande. Acho que a pressão para cima do Botafogo vai ser cada vez maior, na verdade. Jogo após jogo eles vão ter que se provar, né? E ainda mais agora, já falamos sobre isso, mas por só estar trabalhando no Brasileirão, né? Todos os esforços, todo o foco dos atletas tem que estar sendo para assegurar essa vantagem e, claro, aumentá-la cada vez mais. O último detalhe, então, dessa 23ª rodada é o clássico carioca entre Vasco e Fluminense. Vasco que também precisa aí, sair dessa zona incômoda, né? Essa zona da degola, o Z4 aí que está assombrando o Vasco que trouxe o meio-campista, barra atacante, barra garçom, barra camisa 10, Payet, que até então tá, acho que mais precisando dele do que talvez ele consiga entregar de fato. O Fluminense que outro detalhe importante, né? Porque esse ato entre uma semana inteira, porque essa sexta-feira, lembrando que estamos gravando esse episódio na terça, irá ao ar na quarta-feira. Nessa sexta temos data FIFA, né? Começa a eliminatórias, o Brasil do Diniz, que também vamos fazer um episódio especial comentando como foi esse primeiro jogo, né? Do Diniz à frente da seleção, se acha que deve ficar, se acha que não deve, como é que vai ser essa questão da rodagem do elenco, mas isso fica para o próximo episódio. Finalizando aí os comentários da rodada, da 23ª rodada do Brasileirão Série A. Mais algum comentário, Rod, sobre o Brasileirão? Acho que tranquilo. Perfeito, então fechamos agora o assunto nacional com os campeonatos aí brasileiro.